Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão. Que bênção estarmos juntos mais uma vez, através deste canal do YouTube, o canal da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero já agradecer a você pela sua assistência, pelo seu carinho, por aquilo que você tem colocado aí também nos comentários do vídeo, você deixando o seu like. Isso é muito bom. Graças a Deus, tudo por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Somos então esses homens de Deus que trazemos para nós a responsabilidade e o privilégio de então nos denominarmos homens do caminho. Homens que andam com Deus, que andam na presença do Senhor. E nós, para isso, nós queremos então todas as segundas-feiras ouvir um pouco da palavra e compartilhar dela para que então cresçamos na graça do Senhor. E isso eu peço a Deus que esteja acontecendo na sua vida, que você seja ricamente abençoado, você, sua família e todos aqueles que cercam você. Bem, meu querido amigo, eu gostaria então de compartilhar com você uma palavra para mim muito, muito, muito importante. Eu não sei se você já ouviu essa expressão na Bíblia, mas houve um homem que Deus o chamou de o homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria até de gastar um pouco mais de tempo com você e eu entendo que esta mensagem ela é muito importante e vital para os nossos dias. Mesmo que simples, de maneira simples, não tão aprofundada, mas nós queremos então compartilhar com você um pouco dessa mensagem. Este homem era Davi, o rei Davi, o pastor de ovelhas Davi, o homem que andou nesta terra buscando fazer a vontade de Deus. E eu queria ler algum texto com vocês, dois textos na verdade que falam, e depois nós vamos comentar, eu vou comentar com vocês o que Deus tinha no coração para chamar esse homem de um homem segundo o coração de Deus. Então, o texto que nós queremos ler está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. No livro de Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, o escritor Lucas, ele descreve uma passagem da Igreja de Jesus, quando eles estavam separando alguns irmãos, e no meio deles Paulo, para um ministério missionário. E num desses textos, num desse trecho das Escrituras, lá no capítulo 13, 22, ele faz uma menção muito interessante. No relato que Lucas fazia sobre o povo de Israel, nós encontramos esta palavra sobre o rei Davi, e ele diz assim: E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Quando ele fala, quando este foi retirado, foi Saul, aquele homem que não andou de acordo com a vontade de Deus. Ele foi retirado. E Deus colocou e levantou um outro homem chamado Davi, e colocou-lhe este homem no trono de Israel. Vou ler de novo então. Quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Bem, meus irmãos, Davi foi um homem conhecido, então, em toda a nação de Israel e em todos estes anos
passados esses milhares de anos, esse tempo todo, ficou conhecido então como o homem segundo o coração de Deus. Nos textos que lemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós observamos a importância dada por Deus a um homem que tinha uma vida no seu coração totalmente voltados para Ele. A Bíblia expõe, na verdade, as suas vitórias e as suas falhas. E eu abro um parênteses aqui para dizer que a palavra de Deus, ela é um livro tão verdadeiro, tão fiel, tão absolutamente verdadeiro, que o Senhor nunca deixou de mostrar, de revelar nas Escrituras, quando os seus servos falharam e quando os seus servos pecaram contra Ele. Mas veja só, a Bíblia então expõe as suas vitórias, as suas falhas, pois Davi era um homem comum, um rapaz comum, e ele pastoreava as ovelhas do seu pai e vivia então num povoado simples. Ele era um homem simples, um rapaz simples, pastor de ovelhas, né? E esse jovem, ruivo, exuberante, ele não tinha a estatura de Saul, que era o rei. Por isso esses atributos físicos não chamaram a atenção de Deus. Davi era um menino franzino. Ele era formoso, sim, mas ele era um menino franzino. Ele não tinha aquela estatura e aquela postura tão imponente de Saul, mas o que chamou a atenção do Senhor foi o seu coração. Como disse o texto, Deus não olha para a aparência física, o que está por fora, mas vê por dentro do homem o que é que este homem é por dentro. E Deus sondou o seu coração. Deus sondou o coração de Davi e sabia que este moço, que este homem o amava. E o amava apesar das suas imperfeições. Deus amava este homem e este homem amava a Deus. Vejamos então alguns versículos que refletem o comportamento de Davi e que o tornaram um homem chamado, o homem chamado segundo o coração de Deus. Davi, pois bem, meus irmãos, Davi tinha um coração humilde. Guarde isso. Tinha um coração humilde. O Salmo 131, versículo 1 diz, Davi está dizendo, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Meus queridos, entre todos estes, Davi sempre deixou claro, em todas as suas batalhas, em suas vitórias, em todas as suas situações, em tudo aquilo que Davi fazia pelo povo e através da sua vida, ele sempre deixou claro que tudo o que ele tinha, tudo o que ele fazia, as vitórias que ele alcançava, tudo provinha do Senhor dos Exércitos. Mesmo com todo o esplendor de um rei, mesmo com todo aquele esplendor que ele tinha como rei de Israel, Davi nunca foi um homem ostentador. E ele nunca humilhou ninguém do seu povo. Nem daqueles que estavam com ele, né, como rei, aqueles que o cercavam, e muito menos aqueles que eram seus súditos. Guarde isso então. Davi era um homem humilde. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus busca homens humildes, que reconhecem o seu tamanho, a sua dependência de Deus, a sua fragilidade como ser humano. E este homem Davi chamou a atenção de Deus por esta atitude na sua vida, por este comportamento na sua vida. Em segundo lugar, Davi era um homem sincero. Veja o que Davi escreveu no Salmo 51, versículo 2 e 3. Ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele dizia no seu coração, eu não sou um cara perfeito. Nenhum de nós é. Mas Davi, mesmo sendo este homem que chegou no topo, no auge
da carreira humana. Ele sempre disse a Deus: lava-me, Senhor Deus, da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, eu conheço, eu sei das minhas transgressões, eu quero andar com o Senhor. Eu não quero andar me ostentando e fazendo com que eu pareça um homem perfeito aos olhos dos meus súditos, aos olhos daqueles que estão comigo, mas eu quero ser este homem que anda na tua presença de maneira reta. Davi reconhecia então as suas fraquezas e não tinha medo de apresentá-las diante de Deus. Ele sabia então que de Deus não se esconde nada. E isso é importante para nós, meus irmãos, meus amados amigos. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, nossas limitações, às vezes as nossas debilidades, e nós não escondemos de Deus, não fazemos de conta que não é com a gente. Mas sim dizer para Deus: Senhor, Tu conheces a minha vida, desde a hora em que eu levanto até a hora que eu vou dormir. O Senhor conhece cada passo, cada atitude, cada ação, cada reação, cada pensamento. Deus conhece a nossa vida. E Davi sabia isso, sabia disso. E essa relação franca e sincera, ela atrai o coração de Deus. Ao reconhecer as suas fraquezas, Davi buscava se levantar em Deus e não pela sua própria força. Tem muita gente por aí, queridos, que acha que pode fazer as coisas para Deus segundo as suas forças, segundo a sua capacidade mental, intelectual, segundo aquilo que já conhece, o seu conhecimento, aquilo que acumulou de conhecimento, a sua inteligência, a sua habilidade, a sua sagacidade, enfim, tudo aquilo que é de talento próprio. Meu querido amigo, Provérbios disse para nós não nos estribarmos na nossa própria sabedoria, mas para nós dependermos de Deus e sermos sinceros diante do Senhor. É isso que atrai o coração de Deus. Nós dizemos: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor pode transformar a minha vida. Cada dia faça isso. Você sabia que o rei Salomão chegou a dizer para o Senhor: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei cuidar nem de mim mesmo. Isso revela então a dependência de Deus. Bem, Salomão é outro tema, é outra mensagem. Eu quis lembrar porque Salomão, filho de Davi, disse essas palavras. Talvez ele tenha aprendido isso com o seu pai. Bem, meus queridos, o próximo item nos fala, então, que Davi também reconhecia os seus erros. Veja só o profeta Natã, quando chegou para Davi e revelou a ele todo o seu pecado. Sim, Davi pecou feio com Deus. Davi fez coisas terríveis. E veja só o que então disse Davi a Natã, depois que este revelou a ele o seu pecado. Ele disse assim no versículo 13 do capítulo 12 de 2 Samuel. Davi disse assim: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi, o que aconteceu com Davi? Davi, no seu momento de rei ali, um deslize que ele teve, um momento de fraqueza, Davi se encanta com uma mulher chamada Batseba. Ela era esposa de um general de guerra chamado Urias. Você vai encontrar essa história em 2 Samuel 11, no versículo 2 e 3. Davi, ele arquitetou um plano para que Urias morresse em campo de batalha, para ficar com Batseba, sua mulher. O profeta Natã revelou isso a Davi, o seu pecado, e apresentou esse pecado diante de Davi.
Davi, naquele momento, estava triste, abatido, sabendo do seu erro, mas tentando se segurar de alguma maneira para ver se aquilo resolvia o problema. Mas o profeta veio e, em nome de Deus, lançou sobre ele toda aquela situação. Não para punir este homem com condenação, mas para perdoar este homem. Natã então revelou as intenções de Davi e Davi reconhece o seu erro diante de Deus. Assim sendo, então, ele sofreu as consequências do seu pecado, perdendo um filho e vivendo uma situação conturbada. Mas Davi reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu diante de Deus o seu grave pecado, os seus graves pecados, pois ele não somente tomou aquela mulher de Urias, mas também enviou Urias para morrer num campo de batalha. Eu acho interessante que Deus realmente não esconde na sua palavra, ele não esconde as grandes falhas, os grandes pecados, as grandes mancadas que os seus servos deram na história. Impressionante isso. Mas Deus é um Deus de perdão e graça. E eu gostaria que você, nessa noite, compreendesse isso. Deus é um Deus de perdão e graça. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, e aqui nós já estamos em outro item, Davi sempre ouvia a voz de Deus. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. 1 Crônicas 14:10. Davi sempre foi um homem que nas decisões estratégicas do seu governo, ele sempre buscou orientação de Deus. E esta orientação de Deus e o ouvir a voz de Deus era a coisa mais importante na sua vida e para o seu reinado, para a sua própria vida e para tudo aquilo que ele fazia. Ele então achava aquilo extremamente importante para continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Em outro item era que Davi era um verdadeiro adorador. Davi era aquele homem que, diante de tudo que ele fazia, diante de tudo que Deus lhe concedia, diante de tudo aquilo que Deus havia colocado diante dele, este homem sabia adorar a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 5 diz, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com salterios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Davi era um verdadeiro adorador. Ele se alegrava em fazer a vontade de Deus. E quando Davi conseguiu recuperar a Arca da Aliança, ele ficou tão alegre que ele dançou com todas as suas forças. Ele dançou com todas as forças para o Senhor, com música e dança, para se alegrar junto com o seu povo, essa conquista tão maravilhosa, trazer de volta para a casa de Deus a Arca da Aliança. Nos Salmos também nós podemos encontrar dezenas de louvores e cânticos escritos por Davi, pois este homem tinha o louvor e a adoração como um verdadeiro estilo de vida. Meus irmãos, que tremendo foi a vida deste homem. Apesar dele ter passado por tudo o que passou, feito tudo aquilo que fez, Deus o considerava um homem segundo o seu coração. E como hoje nós podemos ser este homem segundo o coração de Deus? Assim como Davi, irmãos, nós podemos ser servos segundo o coração de Deus. E para isso, o que é necessário? Coloco aqui rapidamente 3 coisas importantes para nós sermos esses homens segundo o coração de Deus. A primeira coisa é entregar o seu próprio coração
Ou seja, entregar a sua vida como uma oferta ao Senhor. Quando nós entregamos a Deus a nossa vida como oferta, nós não damos com uma mão e tiramos com outra. Nós não entregamos ao Senhor uma parte da nossa vida. Nós não entregamos um pedaço de nós. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que haveremos de ter, entregamos tudo nas mãos do Senhor. Essa entrega, meu querido, essa entrega atrai o coração de Deus. Em segundo lugar, para sermos homens segundo o coração de Deus, nós devemos então deixar de andar conforme a nossa vontade e passarmos a andar e a avançar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí eu pergunto para você, será que Deus vai nos tolher de coisas que nós gostamos nessa vida? Não, claro que não. A palavra de Deus diz que nós somos livres. Paulo disse, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então Deus te dá liberdade para você sim fazer aquilo que agrada o seu coração. Mas você, quando você faz esta oferta diante de Deus, que é a sua vida, você vai ter desejo de andar conforme a vontade de Deus. Você será este homem que deseja andar sobre a vontade do Senhor. E em último lugar, este homem segundo o coração de Deus, ele desenvolve ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Para isso, queridos, nós precisamos desenvolver a prática da leitura da palavra e de uma vida de oração constante. Estar na casa do Senhor também é importante, porque é lá que nós temos comunhão com os irmãos. Podemos também ouvir a palavra de Deus e sermos orientados e abençoados por Deus. Você topa isso? Você tem no seu coração essa disposição? Ou você quer andar nesse caminho que Deus está te propondo? Andar de maneira relaxada, de qualquer jeito, uma vida superficial, uma vida sem compromisso real com Jesus Cristo, de uma vida real com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Meu querido amigo, a decisão é tua. Mas andar com Deus, eu quero dizer para você que andar com Deus é uma aventura maravilhosa. É tremendo e é poderoso andar com o Senhor. Diz a palavra que o caminho de Deus é estreito, mas a nossa chegada na eternidade é gloriosa. Por isso eu apresento para você este homem de Deus que foi Davi, um homem que creu, que obedeceu, que se voltou para Deus, que pecou gravemente, mas ele reconheceu o seu pecado e Deus o retomou na sua mente, no seu coração, aquela condição de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ouvir agora um louvor baseado no Salmo 32. O Salmo 32 é um salmo escrito por Davi. Dizem que este salmo foi escrito por Davi quando ele reconheceu o seu grave erro diante de Deus, diante do seu povo, diante de Urias, diante de Batseba. Diz o louvor, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. Ouça essa canção então. Depois nós voltamos para orarmos e encerrarmos este tempo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Enquanto eu calei o meu
e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim. Bem, meus queridos amigos, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção esta música tão tremenda, extraída da palavra, extraída da história de Davi, extraída deste homem que foi chamado e considerado um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos meditar nessa palavra. Você tem a liberdade de examinar a sua Bíblia e conferir tudo aquilo que falamos aqui. Medite nisso. Pense a respeito disso. Busque a Deus a respeito disso. Ore. Clame ao Senhor. Seja um homem segundo o coração de Deus, pois o caminho do Senhor é perfeito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por este tempo. Louvado seja o teu nome, porque a tua graça nos faz maiores, ó Deus, do que aquilo que imaginamos para esta vida. O teu poder, a tua misericórdia, o teu favor, enfim, ó Deus, todas as tuas coisas, tudo aquilo que o Senhor é, nos faz, Senhor Deus, homens cada vez melhores na tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a andarmos de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos isso, Senhor, com o coração quebrantado diante do Senhor. Queremos, em nome de Jesus, honrar o teu nome, glorificar o teu nome e sermos pelo Senhor abençoados. Despede-nos, ó Deus, com a tua bênção, com a tua paz. Seja, Senhor Deus, sobre este homem que está nos assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Seja esta uma semana poderosa, em nome de Jesus. Um forte abraço deste pastor que te ama. Deus abençoe. Um abraço. Subitou